O eucalipto seca o solo, uma floresta plantada, na verdade, é um deserto verde, né? De repente você já ouviu por aí esses questionamentos. Para alguns, as respostas sobre esses questionamentos são óbvias, para outras, nem tanto. Então, se você quer entender melhor se realmente o eucalipto seca o solo, se uma floresta é um deserto verde, então me acompanhe aqui nesse vídeo. Vamos lá. Bom, primeiramente vamos tentar entender como que tudo isso começou, tá? No Brasil, de maneira geral, os primeiros plantios com eucalipto, né, em escala comercial, se eu não me engano, começaram lá pela década de 30, 40, e naquela época não se tinha muita informação sobre o manejo adequado do plantio, tá? Então o que foi feito na época é que as pessoas simplesmente plantavam em grande escala, mas não tomavam muito cuidado em relação aos locais onde se devia plantar, em relação ao trato do solo, o manejo adequado para realizar aquele plantio. E aí o que acontecia é que aquele plantio em larga escala ele era plantado muito próximo a locais de reservatórios de água, né? E também o manejo do solo inadequado, de tal forma que acontecia ali como que processos erosivos, etc. Então tudo isso acarretava ali numa diminuição dos níveis de reservatórios de água. Veja, então o que a gente observa aí nesse primeiro momento, observando esse histórico, é que todo esse mau manejo, por assim dizer, causou ali um dano ambiental, né? Mas a gente percebe que isso não é a exclusividade do eucalipto, tá? Qualquer cultura, né, eucalipto ou plantio de soja, milho, seja lá qual for, se ele for feito de forma inadequada, ele vai causar ali um certo dano ambiental. Então, num primeiro momento, a gente conclui que não existe a espécie maldita, né? Existe manejo mal feito, tá bom? Então, em primeiro lugar, vamos entender isso. Que o problema, em primeiro lugar, não é ali uma culpa do eucalipto, como muitos querem colocar, ou culpa de uma monocultura, tá? A culpa é de uma determinada ali função, né, de um determinado manejo que se realiza de forma inadequada e que se causa esse dano. Isso pode acontecer com qualquer outra espécie florestal ou cultura agrícola. Sendo assim, quando se realiza ali um plantio, né, de uma espécie florestal, de uma cultura agrícola, seja lá onde for, a gente primeiramente deve se pautar por um bom manejo feito em locais apropriados, tá? O que isso quer dizer? Em locais apropriados, por exemplo, é respeitando as áreas de preservação permanente, que são, por exemplo, margens de nascentes, margens de rios. Isso por si só vai fazer com que esses mananciais sejam preservados. Além disso, um bom manejo também inclui aproveitar melhor ali as possíveis declividades do solo, tá? Quando um plantio ele é realizado em uma região ali de relevo mais acidentado, se ela não for feita de forma adequada, aquilo pode causar processo erosivo, tá? Então existem diversos fatores que, além de que respeita os locais apropriados, né, existem diversos fatores que favorecem com que o manejo ali daquela cultura seja favorável para um melhor aproveitamento de todos os recursos, inclusive dos recursos hídricos daquela região, tá bom? Então, o que eu quero dizer aqui é, em primeiro lugar, a gente já viu que a questão do mau uso dos recursos hídricos é um fator que se inicia aí de um mau manejo. Então, a gente deve se basear aí na hora de realizar uma cultura pelo manejo adequado do solo, né? De tal forma que se otimize ali o aproveitamento de água da região. E aí é importante destacar também que quando o plantio de eucalipto ele é realizado aí dentro das áreas adequadas e dentro de um manejo adequado, o que vai acontecer é que se a gente já preservou as áreas de preservação permanente, se a gente já conservou também ali as áreas de reserva legal de forma adequada, o que a gente vai estar fazendo é que a gente vai estar realizando ali uma produção de madeira, né, de eucalipto, a gente vai estar realizando ali uma produção de madeira e recursos florestais, de tal forma que a gente vai estar diminuindo a pressão sobre as áreas de floresta nativa, né? A gente sabe que hoje em dia existe muito desmatamento ilegal, né, que acontece, justamente porque as pessoas querem aproveitar aquele recurso, mas de maneira inadequada. E uma forma adequada de se gerar comercializar esses recursos é através dos reflorestamentos, como por exemplo do eucalipto, em locais adequados e com um manejo adequado, tá bom? Então o que eu quero dizer aqui é
que o plantio de eucalipto, ele não é um vilão, como ele também acaba se tornando aí uma ferramenta muito poderosa para que se tenha ali um bom aproveitamento dos recursos do meio ambiente de maneira adequada e sustentável. E aí você deve estar se perguntando, quem sabe, né? Ah, mas mesmo assim é um plantio ali de uma monocultura, não tem tanta biodiversidade ali naquele local. Mesmo assim, aquele plantio ali em larga escala vai ainda assim aproveitar muita água, né, durante o seu ciclo para se desenvolver, tá? Veja, vamos entender aqui o seguinte agora, tá? O eucalipto, como eu disse, como ele vai ser realizado em um local adequado, isso significa dizer que as áreas de preservação permanente, as áreas de reserva legal, estão devidamente no seu devido lugar, de forma que estejam lá preservadas e conservadas, tá bom? Então, o que eu quero dizer aqui é que a gente tem lá as áreas de reserva legal e preservação permanente cumprindo a sua função ambiental de manter a biodiversidade de fauna e flora daquele local, ao mesmo tempo em que se tem uma área apta para realizar ali uma produção florestal no caso, tá bom? Então o eucalipto ele não é vilão porque ele vai estar realizando ali a questão do desenvolvimento econômico e social, ao mesmo tempo em que se preserva ali a biodiversidade de fauna e flora dos recursos daquele local através das áreas de preservação permanente e reserva legal, tá bom? Além disso, né, em relação ao gasto e consumo de água de um plantio de eucalipto para o seu desenvolvimento, existem já diversos estudos que comprovam que um plantio de eucalipto, quando ele é comparado com uma floresta nativa, ele gasta menos água, ele consome menos água para se desenvolver, porque o eucalipto ele possui uma área foliar, as folhas do eucalipto elas têm uma superfície menor do que se comparada a outras espécies nativas. Além disso, além da folha do eucalipto ser menor, a copa do eucalipto também é menor em relação em se comparando com espécies nativas, né? Então, de maneira geral, um plantio de eucalipto ele consome menos água do que, por exemplo, uma mata atlântica para se desenvolver. Um plantio de eucalipto ele consome menos água do que uma floresta amazônica para se desenvolver. Então, o plantio de eucalipto também, em comparação com as florestas nativas, ele consome menos água, né? Então, ele vai ter aí um consumo de água menor em comparação com essas florestas nativas. Então, também é errado dizer que esse consumo de água do eucalipto vai estar como que secando os reservatórios de rios, lagos naturais e assim por diante. Isso sem falar que o eucalipto, comparado com culturas agrícolas, como por exemplo milho, cana-de-açúcar, né? Essas culturas agrícolas elas têm ali um ciclo de plantio e colheita que é anual, né? Diferente do eucalipto que leva ali alguns anos. Então essas culturas agrícolas, como elas precisam ter um nível de desenvolvimento anual maior, eles consomem mais água do que o próprio eucalipto, né? Então, eu diria aqui que é muita injustiça com o eucalipto as pessoas dizerem que o plantio de eucalipto seca o solo, né? Sendo que, na verdade, ele cumpre aí a sua função social, econômica e ambiental muito bem, tá bom? Bom, concluindo, o eucalipto, ele começou aí com essa má reputação de secar o solo, lá alguns anos atrás, né? Alguns bons anos atrás, devido a um início inadequado, não só de local, mas também inadequado em relação ao manejo daquela cultura, né? E aí, num segundo aspecto, a gente percebe que o eucalipto, uma vez que ele seja plantado nos locais adequados, conforme a legislação e conforme as melhores práticas de manejo, né? Ele cumpre muito bem a sua função ambiental, econômica e social, e como acréscimo, a gente tem até esse comparativo aí do eucalipto com áreas de florestas nativas que até consomem aí uma quantidade maior de água para se desenvolver, né, em comparação com o eucalipto, tá bom? Então, essa história de que eucalipto seca o solo, de que floresta é um deserto verde, é um mito, é uma mentira, tá bom? Espero ter ajudado com esse vídeo, tá? Se ficou alguma dúvida, algum questionamento, tá? Escreve aí nos comentários que eu vou responder todos na medida do possível. Beleza, gente? Então é isso. Valeu!